Estamos aqui mais uma vez para uma entrevista e para contar a história dos 85 anos da Assembleia de Deus de Criciúma, que hoje tem como pastor-presidente o pastor Roberto Weiler. A Igreja Assembleia de Deus está situada aqui em Criciúma, no centro da cidade, na rua Duque de Caxias, número 9, em frente à Praça Maria da Silva Rodrigues, próximo ao Terminal Central. A Igreja Assembleia de Deus, mais conhecida como a Igreja do Relógio. E nós estamos contando a história da nossa amada Assembleia de Deus. E hoje estamos aqui com o pastor Valdir, que é o presidente ali da Igreja de Passos de Torres, que é filho do nosso querido e amado pastor Valmir Nunes, sim, que hoje jubilado da nossa convenção. Então, nós vamos começar essa entrevista perguntando, pastor Valdir, nós queremos perguntar qual a naturalidade do pastor Valmir Nunes? Bom, a naturalidade do pai, ele nasceu na cidade de Jaguaruna no dia 12 de setembro do ano de 1945. Hoje o pai está com aproximadamente 79 anos de idade, né? Esse ano completa 80 anos de idade. Então, pastor Valmir está com 80 anos de idade. Nós estamos entrevistando o seu filho, né, porque devido à enfermidade, né, pastor, Valmir Nunes tem passado por momentos difíceis de enfermidade, mas nós vamos conversando aqui, qual o ano que ele aceitou Jesus? Me esqueci de cumprimentar as pessoas com a paz do Senhor, os irmãos, né, e os que vão ouvir essa história também, né, acho que vai ser registrado, né. A paz do Senhor para todos. Para nós é um prazer estar aqui com o pastor Marcos, pastor Anderson, né, que estão trabalhando com muita excelência aí, que estão resgatando a história, a memória da Assembleia de Deus aqui na cidade de Criciúma. É uma igreja histórica, né? Não só aqui no estado de Santa Catarina, a igreja de Criciúma, como as demais igrejas de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, como também em todo o Brasil, né? No ano de 1910 com Daniel Berg e Gunavingre. Então, na realidade, o meu pai, ele teve uma experiência com Deus aqui mesmo na cidade de Criciúma. É interessante que ele estava indo, pastor Marcos, para o cinema junto com a minha mãe. Ele estava namorando, né? Com a minha mãe, os dois eram namorados. Eles estavam realizando uma cruzada evangelística, praticamente em frente à igreja aqui na Duque de Caxias, a antiga igreja, e era na estação de trem, esta cruzada evangelística. Quem estava pregando era um americano, pastor Tony Abrão. E o pai indo ao cinema, daí a mãe viu aquela cruzada evangelística e as pessoas ali concentradas, ouvindo os hinos, as pregações, e achou muito lindo aquele culto, e convidou o pai para participar do culto, e acharam por bem não ir ao cinema. E eles ficaram ali ouvindo os hinos, as pregações e a ministração do pastor Tony Abrão. Naquele momento que o pastor Tony Abrão, melhor dizendo, ele pregou a mensagem de Deus e ele fez o convite, ele pediu para que as pessoas que quisessem tomar uma decisão pessoal de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, levantasse uma mão como sinal. E o pai, ele se sentiu tão impactado, ele e a mãe, pelo poder do Espírito Santo e pela palavra do Evangelho, foi tão forte, foi tão impactante, que ele não somente levantou a mão, ele levantou as duas mãos e foi para frente chorando, se rendendo aos pés de Cristo. E no ano de 1969, ele então teve esse encontro pessoal com Jesus, ele e a minha mãe, Nair de Oliveira Nunes. E nesse mesmo ano, ele foi batizado em águas, né? Foi batizado em águas. O pastor José, né? José Rodrigues, que foi um dos pastores que pastoreou a igreja aqui na Assembleia de Deus em Criciúma, foi o que praticamente foi o pastor que discipulou ele também, né? E o presbítero Monladari foi um dos discipuladores do meu pai, e o pastor José Alves Rodrigues, né? Foi o que batizou meu pai, que levou a descer as águas batismais.
e era o pastor José Alves Rodrigues, que era o pastor presidente na época? Era o pastor presidente, é. Atualmente ele era o pastor presidente no ano de 1969, aqui na cidade de Criciúma. O pastor Valmir, ele trabalhou, quando que ele regressou, começou a trabalhar no ministério? Sim, o pai ele trabalhou na mina durante 11 anos, antiga carbonífera Próspera. E quando ele aceitou Jesus, já despertou no coração dele o desejo de evangelizar. E sempre teve esse anseio pelo aprendizado da palavra de Deus. Então ele lia muito a Bíblia em casa e ele não perdia os cultos de ensinamento, os cultos da palavra, que eram naquele tempo conhecidos como os cultos de doutrina, que hoje nós denominamos de forma enfática, né, que são os cultos da palavra. Então o pastor Valmir Nelson Nunes, ele também participava muito da escola bíblica dominical e os cultos de ensino, e não perdia um culto. Ele frequentava muito a igreja Assembleia de Deus na Próspera, a antiga igreja Assembleia de Deus, a congregação do bairro Próspera, que era em frente à casa do saudoso evangelista Irmão Nereu, né, que a gente considerava ele como evangelista, ele foi presbítero, né, mas também foi um dos que trabalhou bastante na obra de evangelização. Ele frequentou a igreja lá, mas sempre estava nos cultos presentes aqui, na igreja sede, escola bíblica dominical, o culto de ensino, os cultos públicos, nos cultos evangelísticos, e tinha esse anseio de aprender. Então foi estudando muito a Bíblia e despertou nele o desejo no coração de realizar o trabalho evangelístico. E foi onde que ele percorreu praticamente quase todos os bairros de Criciúma, aliás, todos os bairros de Criciúma, né? E naquela época, né? E juntamente com o saudoso pastor Pedro Paulo Fernandes, que é irmão do pastor Vanderlei Fernandes, hoje pastor jubilado, ele e o pastor Pedro Paulo, eles entravam em centro de macumba, evangelizaram, inclusive ele pregou para a maior macumbeira que teve aqui na cidade de Criciúma, né? Que era ali do bairro Santo Antônio, e ganhou ela para Jesus. Na realidade foi alcançada através da evangelização desses dois protagonistas da evangelização aqui em Criciúma, que foram um dos protagonistas, né? O pastor Valmir e o pastor Pedro Paulo, que naquele tempo eles eram auxiliares do trabalho. E o trabalho no presídio, pastor Marcos, também quem iniciou, colocou a bandeira ali da evangelização, que hoje tem várias igrejas, não somente a Assembleia de Deus, mas outras denominações, né? Mas quem iniciou o trabalho lá também na penitenciária Santa Augusta foi pastor Valmir Nelson Nunes e pastor Pedro Paulo Fernandes. E eles chegaram lá com o trabalho evangelístico, tiveram toda a autorização, o poder para entrar dentro da penitenciária. Os presos ficavam dentro da cela e eles ministravam a palavra de Deus, não somente entregavam as literaturas, como também nos hospitais eles evangelizavam direto nas casas, né? E nos hospitais, como também na penitenciária Santa Augusta. O próprio superintendente da penitenciária Santa Augusta na época, ele viu que eclodiu uma paz, um clima especial na penitenciária Santa Augusta, que automaticamente ele liberou os presos no pátio. Que até então, quando eles iniciaram o trabalho, era os presos lá na grade e eles ali fora evangelizando. Eu era pequeno, eu acompanhei eles, eu entrava, eu acompanhei, eu participei e testemunhei, posso testemunhar isso de forma muito ocular, né? Porque eu vi eles realizando esse trabalho no presídio. Inclusive alguns trabalhos que eles, nos vários trabalhos que eles realizaram, alguns eu fui. E como eu disse para você, iniciou com eles lá dentro, os presos dentro da cela e eles fora. Mas como superintendente, ele sentiu que o clima estava muito bom quando entrou o evangelho lá e o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo começou a ministrar no coração dos presidiários, o superintendente liberou os presidiários no pátio e eles começaram a realizar os cultos no pátio. E muitas pessoas se renderam aos pés de Jesus e o lindo do trabalho deles é que eles resgataram, através do evangelho, não somente a dignidade deles, e a reabilitação espiritual, o poder transformador do evangelho na vida de muitos presidiários que aceitaram Jesus e vieram para a igreja, na época vieram para a Assembleia de Deus, e eles casaram, constituíram família, como o irmão Abelardo e a sua esposa também, que ele casou com a irmã Leninha, né?
E automaticamente, irmão Abelardo foi um dos que ele também, com o pastor Pedro Paulo, ganhou para Jesus. E depois, irmão Abelardo, ele começou a realizar um trabalho no departamento infantil com as crianças aqui na igreja sede, que eu, inclusive, fui mentoreado foi um dos mentores, né? Pelo irmão Abelardo e sua esposa, que era professora, que era pedagoga. Nós estamos aqui contando a história dos 85 anos da Assembleia de Deus de Criciúma. E estamos aqui entrevistando pastor Valdir, pastor presidente da cidade de Passo de Torres, aqui no sul de Santa Catarina. E também está conosco aqui o nosso querido e amado pastor Valmir Nunes, um grande desbravador, um grande guerreiro. Eu o considero, porque desde quando aceitei Jesus em Joinville, um mês depois viemos para cá e estávamos lá em Uruçanga, junto com a família, e pastor Valmir era o pastor, na época presbítero, lá em Uruçanga, um grande desbravador, e eu o considero como um dos heróis da fé aqui no nosso sul de Santa Catarina. Nós também queremos perguntar, pastor Valdir, pastor Valmir, ele no seu ministério aqui em Criciúma, ele dirigiu qual as congregação? A primeira congregação que ele dirigiu, pastor Marcos, foi a congregação do São Simão. Era uma casa pequena, uma salinha bem estreita. Eu me lembro, eu tinha naquele tempo 7 anos de idade, eu participava dos cultos com o pai, e ali foi o primeiro trabalho, a primeira congregação que ele começou a dirigir. Depois bairro São Luís e outras congregações que ele também trabalhou, né, aqui na cidade de Criciúma, que Forquilinha no tempo também pertencia aqui, sim. Orleans, Uruçanga, que a bem da verdade ele foi trabalhar como missionário, que não tinha igreja lá, né, e lá ele realizou um grande trabalho missionário. Não sei se essa parte fica para depois, né, para a gente comentar, né, sobre o trabalho de Uruçanga. Não, né? Podemos falar sobre Uruçanga? Podemos falar. Aí, então, como eu estava dizendo, ele fez o trabalho evangelístico aqui, como eu disse, ele trabalhava na mina, né, trabalhou 11 anos, e ele baixava a mina às 4 horas da manhã. Eu me lembro que ele chegava em casa da evangelização, chegava tarde da noite, ele ia ler a Bíblia e orar, dormia muito pouco, às vezes 2, 3 horas só de sono, às vezes nem chegava a 3 horas de sono, porque, como eu disse para você no início, ele tinha muito anseio pelo estudo da palavra de Deus e se dedicava muito à oração para realizar esse trabalho, porque eles entravam em situações complicadas, de batalha espiritual, de guerra espiritual. Então ele e Pedro Paulo eram muito dedicados a essa questão da oração, e eles oravam mesmo, era muita oração. Eu me lembro que na cidade de Siderópolis, que Siderópolis também pertencia a Criciúma na época, o pai teve dias lá que ele ficava na congregação do Rio Fiorita, que pertencia também a Siderópolis. Ele ficava o dia inteiro orando, de manhã até o final da tarde, orando e jejuando, para realizar o trabalho nas casas de evangelização. Tendo em vista que aqui na cidade de Criciúma, na época, o pastor Valdomiro viu o histórico do pai, o pastor Nirton também foi nosso, saudoso pastor Nirton, né, que foi nosso pastor presidente aqui em Criciúma também, já de saudosa memória, foi nosso presidente da convenção muitos anos, né. Ele acompanhou o trabalho do pai aqui também e viu a dedicação que o pai tinha. E às vezes era horas da noite, o pastor Nirton, ele pedia para o pai para ir em tal casa para resolver tal problema, e aí ele e o Pedro Paulo lá para aconselhar, para orientar, e às vezes até para, quando era problema de ordem espiritual, para orar pelas pessoas que tinham possessão demoníaca também. Então eu me lembro que o pai foi muito dedicado, dormia muito pouco, depois ia para a mina. Ele trabalhava na época no Langol, acho que você ouviu falar que a mina que trabalhava no Langol era tudo braçal naquela época, né? E chegava em casa às 2 horas da tarde. Eu me lembro que nós morávamos numa casa de madeira, nós não tínhamos nem banheiro, era privada, naqueles dias diziam que era uma patente, né? Uhum. E tinha uma bacia de alumínio, a mãe jogava uma água assim nas costas dele, esfregava ali com uma esponja ali e tal. Ele já tomava o banho dele, o pastor Pedro Paulo já chamava lá do outro lado da cerca, né? Que a nossa casa era lá no bairro Nossa Senhora da Salete, nós morávamos lá, antes do pai ir para Uruçanga.
e ele chamava o pai às 2 horas, os dois já iam